Existe uma nova teoria que tem apresentado de que Jesus poderá voltar no final do 6º milênio de pecado do planeta Terra. E eles chegam a essa conclusão dizendo que até Jesus houve 4.000 anos de pecado. E então, fazendo uma conta, chegam até o ano de 2027, finalizando o 6º milênio. E então, o 7º milênio, assim como o sábado é o descanso, o 7º milênio seria o descanso da terra. E os salvos estariam passando esse milênio, esse 7º milênio, no céu. Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte: essa teoria, às vezes, tem até a base nos próprios escritos da senhora Ellen White. Porque em várias páginas do livro do Grande Conflito e outro até do Patriarcas e o Desejado de Todas as Nações, tem alguns vislumbres dando a ideia de que realmente o planeta, até Jesus tinha 4.000 anos, de que o planeta Satanás está por 6.000 anos tomando conta desse planeta de pecado e que isso vai se findar. Agora, existe alguma base bíblica para isso, professor? E por que a própria Ellen White escreveu algo sobre isso? O problema é que as pessoas apresentam os mesmos erros na leitura da Bíblia, apresentam para ler os escritos de Ellen White ou qualquer outro autor. As pessoas têm a tendência de lerem as coisas descontextualizadamente. E aí, quando leem as coisas descontextualizadamente, começam a formular ideias, teorias, coisas sem cabimento e sem fundamentação alguma. Especialmente nós brasileiros temos que aprender a ler melhor. Muitos de nós somos analfabetos funcionais. O que é isso? Lê e não entende aquilo que leu. E isso pode ser mudado, basta exercitarmos bastante o hábito da leitura, entendermos o contexto no qual o autor escreveu, o propósito, o que ele tinha em mente. Então nós não podemos ler, não é simplesmente entender quais palavras estão sendo escritas. Ler é você também entender o propósito do autor ao utilizar as suas palavras. Aí sim nós não seremos analfabetos funcionais. E quando nós estudamos o assunto, nós percebemos que à luz da Bíblia é impossível o ser humano saber, nem que seja por cima, ou ao menos o ano da volta de Cristo. Então nós temos textos aqui que claramente nos advertem quanto a isso. Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Não adianta conjecturarmos dizendo o seguinte, mas o texto não diz que eu não posso saber o ano. Não. Quando Cristo fala que não pode saber o dia e a hora, é porque não pode saber o ano também. Ele está aqui sendo muito específico. Então, é um assunto, a data, o ano da volta de Cristo, que não faz parte da revelação para nós. Tem um outro texto que nos adverte quanto a isso, que está no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, há coisas que Deus não revelou para nós que não nos compete. O que Deus nos revelou acerca da volta de Cristo é que ela vai existir e Ele nos deu sinais para sabermos a proximidade da volta dele. Agora, essa teoria, por exemplo, de que Cristo voltará ao final dos 6.000 anos e que o 7º milênio será um milênio sabático de descanso do pecado, diríamos assim, isso não tem embasamento bíblico, isso vem de uma compreensão de que, errada, obviamente, de que os dias da criação, os 6 dias da criação equivalem a 1.000 anos cada um, então o mundo duraria 6.000 anos e no 7º milênio seria o momento do descanso sabático do planeta, um descanso do pecado. Obviamente não tem fundamentação alguma isso, quando as pessoas usam 2 Pedro 3,8 para dizer que um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia para Deus, a conjunção como é comparativa, não é afirmativa. Ela não está dizendo que um dia na Bíblia é 1.000 anos, está comparando.
no contexto de 2 Pedro 3,8. Ou seja, como Deus é eterno, um dia ou 1000 anos para ele é a mesma coisa. Deus não morre. Esse é o contexto de 2 Pedro 3,8. E quando Ellen White usa a expressão 4.000 anos, 6.000 anos, ela nunca fez isso com o propósito de marcar alguma data ou algum momento para a volta de Cristo. O próprio filho dela, William White, quando comentou sobre esse assunto, ele fez um comentário interessante sobre esse assunto, eu queria ler aqui para você. Aqui comentando sobre as afirmações de Ellen White em O Grande Conflito, Atos dos Apóstolos e tudo mais, o filho de Ellen White disse o seguinte: a estrutura, aqui ó, outro parágrafo, em algumas das questões históricas, como as que são realçadas em Patriarcas e Profetas, em Atos dos Apóstolos e em O Grande Conflito, as partes principais foram tomadas muito claras e evidentes para ela. E quando passou a escrever sobre esses assuntos, teve de estudar a Bíblia e a história, a fim de obter datas e relações geográficas e completar sua descrição dos eventos. Mamãe não imaginava que os leitores a considerariam uma autoridade em datas históricas ou usariam para resolver controvérsias acerca de pormenores da história. E ela não acha agora que ele deve ser usado dessa maneira. Então, William White com certeza conhecia mais a mãe dele do que nós. E ele, por conviver com a mãe dele, óbvio, ele sabia que quando a mãe dele citava datas, 4.000 anos, 6.000 anos, ela estava citando valores arredondados. White não estava sendo específico, o próprio filho dela sabia disso e com certeza ele conhecia mais a mãe do que nós mesmos. Outro detalhe importante, Ellen White foi totalmente contra a marcação de datas para a volta de Cristo. Então, quando você lê o Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, Ellen White é muito clara, né? Progredíssemos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado. Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos leve a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Qual é a página aí, professor? 188. É interessante porque nesse mesmo livro, ela até cita alguma coisa. Eu tenho aqui uma citação que mandaram para mim. Mensagens Escolhidas, volume 1, é isso? Isso. Só que aqui na página 267, quando fala dos 4.000 anos, ela escreveu assim: Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador 4.000 anos depois de Adão volver costas à luz de seu lar. Mensagem Escolhida, página 267. Então você vê aí que, aparentemente, as pessoas pegam esses trechos separadamente e monta-se uma teoria. Esse que é o problema, né? Como nós falamos, as pessoas ignoram o contexto, não vem essa citação de Ellen White da página 188 que mostra claramente anteriormente que ela não tem objetivo de marcar ano para a volta de Cristo, período nenhum. O próprio filho de Ellen White, que conviveu com a mãe, obviamente, disse que ela nunca pretendeu dar pormenores e ser autoridade em cronologia bíblica. Então, as pessoas, infelizmente, acabam perdendo tempo por não saber ler devidamente. Agora, biblicamente, a gente consegue perceber alguma data histórica que a gente consegue ver o tempo da Terra, por exemplo? Não, Tito, pelo seguinte, nós podemos saber aproximadamente, mas não podemos ter certeza porque os estudiosos conseguem começar a se aventurar, diríamos assim, a datar alguma coisa a partir do período dos reis. Não tem como datar nenhum evento pré-histórico. Não temos como datar quando que ocorreu a criação, né? Quando ocorreu a Torre de Babel, quando ocorreu o pecado em Gênesis 4, 3, quando que houve a queda ali de Caim, o homicídio, né, de Abel em Gênesis. Não, nós não temos como datar eventos pré-históricos. Então, aproximadamente consegue saber
não é, por meio da cronologia bíblica. Agora, como as cronologias não são completas, então os estudiosos acham que a vida no planeta tem entre 6 e 10 mil anos. Obviamente, não estou fazendo menção à estrutura do planeta, rochas e pedras, que tem um período muito maior, até mesmo de acordo com o texto bíblico. Agora, nós nos aventurarmos a datar, por exemplo, com precisão o tempo desde o Éden até a vida de Cristo, para tentar chegar a algum cálculo, alguma coisa, é pura especulação e perda de tempo. As pessoas que fazem isso acabam aí, vão acabar se frustrando, obviamente, porque... E como é que fica a questão quando a gente consegue precisar o tempo, por exemplo, da profecia de 2.300 tardes e manhãs? Por que a gente consegue precisar isso? Nós conseguimos pelo seguinte, porque a Bíblia provê todos os dados para sabermos o fim dos 2.300 anos de Daniel 8,14. Aí nós temos que fazer um estudo, obviamente, muito mais amplo, mas vou resumidamente dar umas dicas aqui. Antes, deixa eu explicar para o telespectador, é um outro assunto, mas vamos entrar um pouquinho aqui. A profecia das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8,14, Daniel 8,14 foi um texto que muitos evangelistas cristãos interpretaram até o século XIX como tendo uma relevância muito grande para o nosso mundo. Então, como Daniel 8,14 está ligado a Daniel 9, que fala da profecia das 70 semanas, e em Daniel 9 se dá, amigo telespectador e ouvinte, todos os passos, períodos para o fim das 70 semanas, nós conseguimos, ao estudar Daniel 8, Daniel 9, chegarmos ao fim dos 2.300 anos como sendo o início do juízo pré-advento no céu. Esse é um assunto aí que nós vamos precisar de uns 2 ou 3 programas temáticos para estudar, mas vai valer a pena. Eu até já falei com o produtor, com o Nelson, que é o produtor do programa Em La Mira, né? Na versão em portunhol, diríamos assim. Ele já está trabalhando para desenvolver um gráfico para nós e nós vamos ficar aí, amigo telespectador e ouvinte, pelo menos aí 1 hora seguida só olhando para esse gráfico para eu poder explicar para você passo a passo. Agora, Daniel 8 e Daniel 9 provê o início e o fim da profecia dos 2.300 anos. O início, diz Daniel 9, só para o nosso telespectador. Eu perguntei isso justamente porque o assunto de marcar datas, se você falou que a gente não pode marcar nenhuma data, a gente consegue perceber que na Bíblia nos dá parâmetros para sim ter algumas datas mas marcadas. Não para a volta de Cristo. Sim, exatamente. É o que eu estou dizendo. É isso que é importante a gente destacar para o nosso telespectador. Para a volta de Cristo não temos como saber. Agora, aquilo que Deus revela, por exemplo, quando começaria a profecia das 70 semanas e quando terminaria, isso nós podemos fazer, porque a Bíblia diz. Né? Então, Daniel... Juntamente com a história. Isso aqui é histórico. Então, por exemplo, no verso 24 de Daniel 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele fala, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ou seja, até Cristo vir e ser batizado, 7 semanas e 62 semanas. Então, quando que foi a ordem para restaurar Jerusalém? Na condição de cidade e estado, 457 a.C. Historicamente, isso é comprovado. É comprovado. Então, a partir de 457, você chega ao final das 70 semanas e depois ao período dos 2.300 anos, que vai dar entre 1843 e 1844. Então, isso nós temos como saber. O detalhe é que os pioneiros adventistas, que eram cristãos da Igreja Batista, Metodista e várias igrejas cristãs, eles entenderam que o fim das 2.300 tardes e manhãs seria o fim do mundo e que o santuário a ser purificado seria o planeta Terra. Então, se o planeta Terra vai ser purificado, como que Deus purificaria o planeta Terra? Com a volta de Cristo. Só que, obviamente, quando Cristo não veio, eles foram estudar a profecia e perceberam que a profecia não fala da volta de Cristo. Fala, sim, do início de uma outra fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Então, resumidamente é isso.
Temos, como o Tito falou, como saber certas datas na Bíblia, porque a Bíblia já deu espaço para a interpretação. Agora, sobre a volta de Cristo, é uma bobagem, é uma perda de tempo, é pura especulação. Você não deve perder o seu tempo com esse tipo de coisa. Fato é que nós devemos estar preparados a todo tempo para a volta de Jesus. Porque Jesus pode voltar para mim a hora que eu sair aqui desse estúdio. E se eu morrer, Jesus pode voltar para mim, como para você a qualquer momento. Então é isso que a gente tem que estar preparado, né, professor? Todo tempo preparado para a volta de Jesus. É isso aí.